Oremos. Oremos. Nosso querido Deus e nosso amado Pai, muito obrigado por esse momento. Peço ao Senhor, Pai, a sua ajuda. Peço ao Senhor, Pai, que as palavras que saírem da minha boca sejam segundo o seu Espírito, a sua verdade, a sua palavra, e que nós tenhamos, Pai, os nossos ouvidos, Senhor, abertos para ouvir a sua mensagem, nossos olhos, Pai, tirar das escamas, Senhor, para enxergarmos, Senhor, a tua palavra e que possamos viver por ela. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe a cada irmão presente, Pai, seja aqui no Zoom, seja lá no culto presencial no tanque, seja na tua Igreja de Cristo, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, Pai. Abençoe a todos. Em nome de Jesus, oramos agradecidos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Eu quero iniciar essa mensagem, irmãos, com a leitura da carta de Paulo aos Efésios. Abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 2, versículo 12. O apóstolo Paulo lembrou àqueles irmãos o estado espiritual deles, antes de se tornarem cristãos. Deixa os irmãos abrirem suas Bíblias para começarmos. Efésios, capítulo 2, versículo 12. Leamos. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Só um minutinho, tá dando um retorno. Tudo bem, Gil? Tá pronto agora já. Foi resolvido. Tudo jóia? Tava dando um retornozinho aqui, peraí. Tá dando. Então, naquele tempo, os irmãos estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Observe, irmãos, esse trecho que Paulo fala, não tendo esperança, pois é justamente sobre ela, a esperança que nos mantém em frente, é que eu vou falar nesse momento. Um psicólogo judeu de Viena foi preso em Auschwitz, em um campo de concentração alemão, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele observou que alguns presos desistiam da luta pela sobrevivência e se conformavam com a morte, enquanto outros conseguiam superar as trágicas e péssimas condições. A diferença entre aqueles dois grupos era que o primeiro grupo de presos julgava a situação sem solução, enquanto o segundo grupo acreditavam que os nazistas seriam por fim derrotados e eles seriam libertados. Foi o grupo com esperança que sobreviveu ao campo de concentração e viveu vidas significativas depois de tudo aquilo. A esperança fez a diferença naquele grupo. Quando adoecemos, conseguimos suportar as dores tendo esperança de ficarmos curados no futuro. Quando enfrentamos privações, sobrevivemos tendo esperança de receber ajuda. Quando temos problemas em casa, seguimos em frente tendo esperança de que a situação vai melhorar. Todavia, quando nos encontramos em circunstâncias difíceis, sem esperança, nossa tendência é desistir, é se entregar, é jogar a toalha e até entrar em desespero. A esperança, principalmente nesses momentos, faz toda a diferença em nossas vidas. E o que dizer naqueles momentos em que parece não haver motivos de se ter esperança? Irmãos, um descrente, ele pode até ter motivos de não ter esperança, mas um cristão fiel sempre espera no Senhor, o seu Deus vivo e verdadeiro. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, o apóstolo João declara que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e que a morte já não existirá. Já não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E João continua no versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou:
escreve: porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando possuímos ou ficamos sabendo de alguma enfermidade incurável, nós devemos nos agarrar firmemente na esperança das promessas do Senhor, que são verdadeiras, como acabamos de ouvir do apóstolo João. E um grupo de pessoas fez um passeio turístico em Roma e visitaram lá as catacumbas subterrâneas da cidade, onde muitos cristãos foram sepultados naquela época. Ali também havia não cristãos, junto com os cristãos. Dizem que a inscrição mais comum naqueles túmulos dos cristãos era a palavra esperança. Mas essa mesma palavra esperança não aparecia nos túmulos dos não pagãos. A esperança, irmãos, ela funciona para o cristão como uma âncora. A carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, assim como uma âncora, diz assim: assim como uma âncora mantém o barco seguro em meio a uma tempestade, a nossa esperança nos mantém firmes nas tempestades da vida. O cristão, ele está sujeito a todos os problemas que flagelam a humanidade, desde Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido, sem falar das perseguições por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós sofremos. Em João capítulo 15, no versículo 15, Jesus alerta aos discípulos: se me perseguiram, também perseguirão a vós outros. Quando sofremos, o que nos mantém em pé, irmãos? É a esperança da glória do nosso Senhor. Elas nos mantêm firmes e em pé. Lá no capítulo de Romanos, no versículo 8, no capítulo 8, versículo 17, Paulo diz que se com Cristo sofremos, também com Cristo seremos glorificados. No versículo 18, o apóstolo Paulo, ele faz uma das revelações mais importantes das Escrituras. Ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E esse mesmo termo que Paulo usa, porque para mim tenho por certo, ele expressa uma forte certeza e nenhuma dúvida. E uma declaração dessa, semelhante a essa, Paulo, que acabamos de ver, Paulo, ele usa com os irmãos lá em Coríntios. Ele diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 16 ao 18. Lembremos-nos sempre de tudo que Paulo suportou. Paulo suportou prisões, Paulo suportou açoites, Paulo suportou perigos de morte, Paulo suportou apedrejamento, naufrágio. 3 vezes o navio em que Paulo viajava afundou. E uma dessas vezes, ele passou um dia e uma noite boiando no mar à deriva. E essa passagem está lá em 2 Coríntios 11, capítulo 23 ao 29. Segundo o apóstolo Paulo, todo o seu sofrimento não passava de momentânea tribulação, comparado ao eterno peso de glória que o esperava. Nosso Deus, por meio do apóstolo Paulo, está nos dizendo que nosso sofrimento atual não é nada, comparado à glória a ser revelada em nós. Que maravilhoso isso! O pecado de Adão trouxe morte e decadência a esse mundo, e, ao mesmo tempo, decadência ao corpo físico. Enquanto permanecemos neste corpo carnal, sempre estaremos sujeitos a sofrimento e tentação e incapazes de habitar com Deus nos céus. Mas, como filhas e filhas de Deus, temos bênçãos maravilhosas e, graças ao nosso Deus, podemos olhar para o futuro na esperança da redenção dos nossos corpos. Agora, preste atenção, irmãos, nesse relato que eu vou
passar para vocês. Certo casal tinha um filho com uma doença chamada síndrome de Tourette. Esse distúrbio faz o portador da doença fazer movimentos descontrolados com o corpo e emitir sons incômodos. A medicação, às vezes, ajuda, mas não há cura. Um dia, a mãe levou esse filho e outras 2 filhas para o centro da cidade. O menino teve uma crise num lugar público e a família teve que ir embora às pressas. Uma das irmãs, aos prantos, perguntou à mãe: "Mãe, ele sempre vai ser assim?" Mais tarde, a mãe contou ao marido o que a filha disse, e o marido lhe perguntou: "E qual foi a sua resposta, meu amor?" Soluçando, a esposa respondeu que não soube o que dizer. Então, o marido abraçou-a e disse: "Da próxima vez, querida, diga a ela que o irmão não será sempre assim. Um dia, o senhor vai voltar e o irmão dela receberá um corpo maravilhoso, um corpo perfeito e sem nenhum defeito. Se você vem sofrendo e lutando e está abatido por causa da fraqueza da sua carne, saiba que se você é um filho de Deus fiel, não será sempre assim." O apóstolo João escreveu em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 2: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é." Deus está nos mostrando que temos motivos para confiar que esses privilégios serão nossos. Precisamos de uma esperança que nos sustente, que nos mantenha no caminho reto. Quando Deus faz uma promessa, a fé crê nessa promessa, a esperança anseia por ela e a perseverança aguarda por ela. O autor da carta de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz que precisamos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. E Jesus nos promete no Evangelho de Mateus, capítulo 10, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós perseveramos, irmãos, por causa da esperança que Deus nos dá. Perseveramos pela força de vontade divina, pelo seu poder, combinado com nossa vontade de agradá-lo e vontade de estarmos junto dele. Perguntaram a um homem que muitas vezes era visto lendo a Bíblia qual era a mensagem que ele guardava em seu coração do livro dos livros. Ele sorriu e disse: "É esta, as piores coisas nunca são as últimas coisas. Aconteça o que acontecer, o cristão tem esperança no amanhã." O 8º capítulo de Romanos, ele começa com nenhuma condenação há. E ele termina, esse mesmo capítulo, ele termina com nenhuma separação. E entre o início e o fim, ele está dizendo: não há nenhum desespero, não se desesperem. Hoje, nós vivemos entre a graça e a glória a ser revelada. E não esqueçamos das palavras do apóstolo Paulo: "Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós." Quero finalizar essa mensagem, irmãos, com 3 passagens bíblicas que nos traz muita esperança. E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Romanos 8, que o nosso irmão Gil leu, o capítulo. Romanos 8, versículos 38 e 39. Romanos 8, versículo 38 e 39. Diz assim: "Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor." Isso pela boca de Paulo. Davi, no Salmos 23, versículo 6, disse assim: "Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre." João, capítulo 14,
versículos do 1 ao 3, disse Jesus: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em mim, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Jesus nos prometeu que irá voltar. Não sabemos quando será esse dia, irmãos. Porém, se tivermos ainda aqui neste mundo, que estejamos firmes, perseverando, aguardando a sua vinda, pronto para ele nos levar para morar na morada do nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Em nome de Jesus Cristo.